nós estamos de volta, Plantão Enem ao vivo 2012, imperdível para quem vai fazer as provas do Enem. E olha, não é só o programa, a gente tem um site recheado de informações para te ajudar a fazer um bom Enem. Olha só, no site você encontra um mix de matérias e programas do nosso acervo para ampliar seu conhecimento, além dos programas do Enem 2011. Pois é, tem que estar muito bem preparado, gente, afinal, vocês já sabem que os resultados do Enem contam na hora de entrar na universidade e também para concorrer uma bolsa do ProUni. E no programa de hoje, História, Sociologia e Geografia. Pergunte, tire suas dúvidas que os professores vão responder. Vamos assistir a um vídeo de História para começar... de Geografia. Para começar a nossa conversa. Desertificação e arenização. Não vamos confundir. Desertificação é o fenômeno de transformação de uma área num deserto, ou seja, é a ampliação da aridez em locais semiáridos, subúmidos e úmidos, por causas naturais ou pela ação do homem, com atividades econômicas predatórias que ultrapassam a capacidade de suporte e de sustentabilidade daquela área, tornando o solo estéril. Isso pode ocorrer com o mau uso do solo por atividades agrícolas e de pecuária, pelo desmatamento e por técnicas equivocadas de irrigação. No mundo, as principais áreas de desertificação estão localizadas na África, na Ásia, no oeste dos Estados Unidos e no México. No Brasil, a área do domínio da Caatinga é onde mais ocorre a desertificação. Os países pobres são os que mais sofrem com esse desastre ambiental, que mata o solo, afeta a agricultura, a pecuária e a biodiversidade da região. A desertificação pode resultar em fluxos migratórios, principalmente para os grandes centros urbanos, desencadeando diversos problemas sociais. Já a arenização é o fenômeno de expansão dos areais, devido especialmente ao manejo inadequado do solo. Diferente dos desertos, nessas áreas não ocorre necessariamente a diminuição das chuvas. No Brasil, a principal área de ocorrência de arenização é a região dos Pampas, cuja ocupação remonta ao século XVI, com a prática de atividades agropecuárias que causaram grande desmatamento e exposição do solo de base arenosa. Muito interessante, né, professor? Então quer dizer que os termos são bem parecidos, mas que não tem nada a ver. Exatamente. O que a gente tem que ter atenção nesse processo é que o conceito de desertificação ele está muito ligado a essa escassez de chuvas, né? Ou seja, você tem baixos índices pluviométricos. Já a arenização, não necessariamente vai ter essa escassez de chuva. Essa relação, essa relação. Então, a gente pode ter causas e consequências semelhantes em algum momento, porque, por exemplo, são causas naturais e causas antrópicas. Nos dois casos. Que o homem proporciona. Que o homem proporciona, exatamente. E consequências, né? Como, por exemplo, a migração para os centros urbanos, a infertilidade do solo, né? a diminuição da produção agrícola, né? Que leva a outros problemas como subnutrição, a falta de água, problemas de saúde ligados à falta de água, né? Mas tem diferenças também, né? E uma dessas diferenças está nessa questão da própria pluviosidade no local. Então, eu tenho pouca pluviosidade, né, muita pouca pluviosidade nas áreas desérticas, enquanto nas áreas de arenização eu tenho um índice bom de pluviosidade. Vamos pegar o caso dos Pampas Gaúchos, que foi colocado no vídeo. É a média de 1.400 milímetros anuais. Então, é uma boa disponibilidade de água, e mesmo assim você tem o processo de arenização, né? A abrangência, eu tenho áreas desérticas muito maiores do que áreas onde ocorrem a arenização. Eu tenho uma perda de solo, em média, por ano, em áreas desérticas, de 2,7 bilhões de toneladas, né? Eu tenho um grande tempo para a formação desse deserto. Já os processos de arenização, não. Eles são mais rápidos, né? E principalmente no caso em que você tira a cobertura vegetal, em que você promove a monocultura, como foi o caso do oeste do Rio Grande do Sul, né? Do sudoeste do Rio Grande do Sul, que você tem uma ocupação desde
o século XVI, voltado para a produção agropecuária, houve o desmatamento, houve a retirada da cobertura desse solo e, o que é pior, um solo de base de arenito. Então já é um solo mais friável, pobre, já é um solo mais pobre, um solo que ele tem um processo de erosão mais rápido. Né? E você tem um bom índice pluviométrico associado a uma extensiva produção agropecuária, então você tem essa formação de areais, como a gente viu nas imagens do vídeo. E aí tema que não pode estar desvinculado a essa discussão é a questão do meio ambiente, questão da sustentabilidade, questão do que se discutiu no Rio, importante, com certeza. É bem polêmico que o aluno assunto, tem, né? é bem polêmico. Tem uma pergunta polêmica sobre a transposição do Rio São Francisco. É uma pergunta do Ariel Wendel, de Varginha. Ele quer saber, professor, como que isso pode ser abordado na prova? Na prova. Bom, relacionando com o que foi colocado pelo professor Willer, você vai ter quais os impactos ambientais, quais os impactos sociais desses grandes projetos. Né? A gente tem uma série de grandes projetos no território brasileiro, né? Entre eles a transposição das águas do Rio São Francisco. Então, uma forma que pode ser cobrada é quais as consequências, né? Quais as consequências ecológicas, quais as consequências sociais, porque você tem dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. Um desses eixos, notadamente, ele está voltado para a produção de monocultura. E vai passar por áreas carentes, áreas em que você tem uma escassez de abastecimento de água, sem atender a demanda dessa população. Você tem uma outra consequência, que alguns pesquisadores têm colocado, que é a retirada dessa água do São Francisco, diminui a vazão do Rio São Francisco, né, chegando à foz. E isso provoca, com as águas do mar, invadindo o leito do rio, o que pode provocar uma salinização dessas águas do Rio São Francisco. Consequentemente, toda uma mudança do ecossistema ali próximo da área da foz. Então, uma questão sobre os grandes projetos, né, como a gente tem a hidrelétrica no Rio Xingu, Belo Monte, entre outras, né, tentando pensar quais as consequências para a população, quais as consequências ecológicas de uma intervenção no espaço de grande porte, como essas propostas de grandes projetos. Inclusive, uma questão em relação a isso, os prós e contras, né? Que nós falamos de ideologia, os posicionamentos favoráveis a esse processo e os argumentos e as análises desfavoráveis. É uma questão interessante. É a palavra-chave, né? Argumento. Quer dizer, eu acho que essa é uma questão central nas questões do Enem. Saber argumentar. Uma dica geral, né? Que tenha um argumento por trás da resposta. Né? Tem que ter uma base, não pode falar... E que muitas vezes não é do aluno, ele tem que ter cuidado, porque ao fazer a prova ou a questão, ele pode inferir, não, eu vou marcar a opção B, que é o meu posicionamento, mas a questão não está pedindo isso. A questão está pedindo qual é o posicionamento do autor, qual é a leitura que o autor faz sobre determinado fenômeno, cabendo ao aluno, ao ler aquela questão, ele conseguir exatamente fazer a leitura e a interpretação do que o autor daquela questão propôs. A Rafaela Libano, só já acrescentando, professor, ela quer entrar já no novo Código Florestal. É provável que alguma questão caia sobre isso e como? Como eles vão perguntar? Vão perguntar o quê? Ao fazer a análise das provas dos 3 últimos anos do Enem, dialogando com a geografia, eu pude perceber que predominou questões sobre meio ambiente, questões sobre geopolítica e sobre geografia econômica. A discussão do Código Florestal, que foi uma discussão extremamente polêmica e tensa desde o final do ano passado no Brasil, ela pode sim ser cobrada. Mas ela não vai ser cobrada do ponto de vista o que é o Código Florestal, qual artigo, ela vai ser cobrada numa análise dessa relação sociedade-natureza. Então, quais as consequências, por exemplo, da implantação de um Código Florestal que diminui a área das matas ciliares, né? Ou que expande a área para produção, para plantio, para produção agropecuária. Então vai ser nesse sentido, no sentido de pensar a relação sociedade-natureza e quais as consequências desse processo
né? Quais os impactos sociais e ambientais da implantação e da consolidação do Código Florestal, por exemplo. Uma boa explicação, E essa né? industrialização aí do Brasil está ligada mais por conceitos geográficos ou questões Históricas e da sociais. história? É a pergunta do Rafael Clinton, aqui de BH. Não dá para separar, né? Os processos históricos vão, de uma certa maneira, não numa visão determinista, claro que não, mas os processos históricos vão determinar esse processo de industrialização, né? Determinados momentos históricos, você vai ter processos de industrialização, né? Ocupação do espaço geográfico, expansão das cidades, crescimento econômico. Então, essa articulação é importante que se faça, né? O contexto histórico e esses processos de desenvolvimento dentro desses contextos históricos. E logicamente, o contexto espacial, né? Porque o espaço ele não é inerte, né? Ele não é morto. Ele influencia, né, o sujeito e sofre influência desse sujeito também. Então, por que num determinado momento que você tem uma priorização de implantação do parque industrial no chamado Triângulo Rio, Belo Horizonte e São Paulo? Aqui processo histórico, econômico, político, isso está ligado. E por que num outro determinado momento você tem um investimento, né, para a expansão da fronteira para o norte do país, com a criação da Zona Franca de Manaus? Então, essa relação espacial, né, o histórico-geográfica e sociológica, evidentemente, ela está presente nas questões. Claro, porque a questão sociológica importante com relação a essa questão da industrialização é exatamente que novos interesses surgem, né? Como é que eles se contrastam entre si, porque é a questão clássica, né, dos interesses de classe, né? Quer dizer, o aluno vai ter que estar antenado nisso, né? Quer dizer, o processo de industrialização, ele tem aspectos geográficos, históricos, etc., mas tem aspectos muito importantes do surgimento de novos conflitos, novos atores sociais em conflito, etc. Né? E tem mais pergunta pra gente, Rafa? Tem sim. O Guilherme aqui de BH, ele está perguntando, a pergunta dele é mais específica. Ele pergunta em que consiste a formação da ilha de calor e quais seus principais impactos. Bom, a ilha de calor, né, ela é uma mudança, né, no clima, no microclima, né, que ocorre nas cidades, nas grandes aglomerações, né? Então, é um processo em que você, devido à impermeabilização do solo, devido à verticalização das cidades, né, as construções cada vez mais verticais, você tem um acúmulo, né, de calor naquela região. É tanto que à medida que você vai se afastando para áreas mais arborizadas, né, essa temperatura vai diminuindo. A gente pode perceber, por exemplo, uma mudança em Belo Horizonte muito significativa se você mede a temperatura no centro, no hipercentro, ali na Praça 7, e depois você vai para o Parque das Mangabeiras, que é uma área mais arborizada, né? E uma das consequências desse processo é que você tem uma concentração de poluentes no ar e doenças respiratórias ficam mais suscetíveis de aparecer numa área de ilha de calor. O senhor citou aí o microclima. O que seria isso? Conceitua para a gente, para o aluno que não sabe e está assistindo a gente. É você ter uma característica climática, né, de mudança de temperatura num determinado lugar, numa região, numa área menor. Né, assim, em linhas bem gerais, né, seria isso, você ter essa diferenciação da temperatura, do tempo, né, devido a alguns fatores específicos. Nesse caso da ilha de calor, devido à impermeabilização e a verticalização, porque você tem uma mudança ali na circulação de ar, na concentração de poluentes, na própria temperatura que fica mais elevada, então você tem esses processos. Uma questão interessante relacionada a isso, que é, quer dizer, a distinção, né, por exemplo, o aquecimento global e aquecimentos locais, como esse, né, que você está... Porque aí, quer dizer, você tem uma discussão, um debate que é interminável aí, se o aquecimento global é resultado da ação humana ou não, etc, etc. Mas certamente a maior parte desses problemas no que você está chamando de microclimas, a maior parte deles certamente serão resultados da ação humana. Sim, exatamente. Tanto que inclusive há uma controvérsia muito grande se de fato existe o aquecimento global. Claro.
Né? Tem o professor Moulion, que pesquisa há 40 anos essa questão das mudanças climáticas no Brasil. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo, inclusive, uma falha nas pesquisas, porque a maioria dos termômetros, a maioria das estações meteorológicas, elas estão em grandes centros urbanos espalhados pelo mundo, onde você tem o fenômeno da urbanização alterando o clima, alterando a temperatura. E, por exemplo, a gente tem a cobertura do planeta, 70% de água. E você não tem um estudo tão desenvolvido para os oceanos, por exemplo. Aí ele questiona o aquecimento global. E a gente está quase terminando, o programa está na reta final. Eu queria pedir 2 diquinhas bem rápidas, bem práticas de História e Geografia. Qual que seria a sua, professor? Sem dúvida, a leitura. Sintonizar o que está aí na mídia, nos jornais, fundamental. Essa é uma dica importantíssima. Okay? Ótimo. E você, professor? Retomando rapidamente a questão colocada pela Natasha, como estudar a questão do voto, você pega esse estudo do voto e para outras temáticas também, num contexto histórico, de períodos. Então, estudar através, por exemplo, de mapas conceituais, que você pega palavras-chave, termos-chaves para poder estudar, sistematizar o estudo. Ótimo, gente, excelente. Muito obrigada pela participação de vocês. E olha, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Obrigada aos professores. Obrigada a você que participou com a gente. E no próximo sábado, matemática, filosofia e, olha, educação física. Eu vou esperar vocês. A Rede Minas de plantão no Enem. Tchau, gente. Obrigado.